A Revolução Russa, 2017, o mundo e o Brasil. Por que estudar a Revolução Russa de 1917 e refletir sobre suas repercussões no mundo e no Brasil 102 anos depois? A Revolução Russa foi o mais importante acontecimento do século XX e desses anos, século XXI. Ela mostrou ser possível nova ordem social, mais igualitária, menos exploradora, sendo não exemplo, mas lição, com erros e acertos, daí causando medo aos antigos donos do mundo. Mesmo no Ocidente anticomunista, muitas vitórias populares, direitos humanos, trabalhistas, redução do horário de trabalho de crianças e trabalhadores, conquistas trabalhistas diversas, sindicatos, greves, fundação de partidos como o comunista. De outro lado, o chamado comunismo, entre aspas, serviu de pretexto para golpes, revoluções antinacionais e antidemocráticas, provocações, massacres, sob direção de oligarquias dominantes. A Revolução Russa de 1917 integra uma época de conflitos que derrubaram uma monarquia absolutista, tirando do poder Nicolau II, czar de um país com cerca de 170 milhões de habitantes, agrário pouco industrializado, em guerra e crise econômica, 90% de analfabetos. Pontos positivos e negativos, o que será discutido com a colaboração especial da historiadora, personagem também histórica, Anita Leocádia Prestes. Estaremos tratando do fato que mais influenciou a política e a geopolítica de diversas nações no século XX e XXI, até nossos dias, incluindo Estados Unidos, Brasil, China ou Rússia. Caminhando Jornal TV, redação. Eu fui convidada aqui para falar sobre a Revolução Russa, né, que agora, esse mês de novembro, é aniversário da Revolução de Outubro, né, na Rússia Soviética, e as suas repercussões aqui no Brasil, em particular, para os nossos dias de hoje, a experiência da Revolução Russa, né. A Revolução Russa, sem dúvida, foi o maior acontecimento da história do século XX e provavelmente da história da humanidade. Pela primeira vez, o proletariado, a classe operária, os trabalhadores, né, assumiram o poder de Estado e conseguiram manter esse poder de Estado, porque já tinha havido a experiência da Comuna de Paris, mas que foi muito efêmera, durou uns 3 meses no máximo, né? Enquanto na União Soviética, a revolução dirigida por Vladimir Ilyich Lenin, né, dirigente do Partido Bolchevique, Partido Comunista da época, né, que ficou conhecido como Partido Bolchevique, conseguiu não só liderar um amplíssimo movimento de massa, não foi o Partido Comunista que tomou o poder, foram as massas de trabalhadores, de operários e camponeses. A Rússia era um país que tinha a maior parte da população camponesa. Então, os camponeses, junto com os operários, conseguiram não só tomar o poder, quebrar, como dizia Lenin, a máquina estatal do czarismo e construir um outro Estado, a ditadura do proletariado, ou seja, uma ditadura para a burguesia, porque tinha que reprimir a burguesia que resistia de todas as formas, não entregaria o poder de graça, e uma democracia para as amplas massas. Esse é o conteúdo da ditadura do proletariado, definido ainda por Marx, Carlos Marx, e retomado por Lenin. Então, na medida em que foi construída uma nova máquina de Estado, foi possível garantir a sobrevivência do Estado soviético, que foi atacado por uma guerra civil interna, né, em que a burguesia, aqueles latifundiários russos, os remanescentes do czarismo, né, fizeram tudo para derrubar o poder soviético e a resistir também à intervenção estrangeira. 14 países capitalistas fizeram guerra direto contra a União Soviética. Então, a resistência popular foi enorme, formou-se um exército popular, né? E tudo isso permitiu que a União Soviética sobrevivesse na qualidade de primeiro país socialista do mundo. Foi uma experiência interessantíssima. Um historiador como o Eric Hobsbawm, muito conhecido, justamente diz isso. Foi o maior acontecimento da história da humanidade e, em particular, do século XX. Pela primeira vez, né, os trabalhadores
conseguiram derrotar os donos do poder, as classes dominantes e assumir o poder. A União Soviética depois foi muito perseguida, foi muito, a luta contra ela foi muito grande no mundo inteiro, né? Bom, a Revolução Russa, ela é fruto de uma conjuntura de acirramento das contradições. Obviamente, falar da tomada do poder em 1917 pelos bolcheviques não dá para a gente falar sem que se toque na questão da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque a Primeira Guerra Mundial ela acirra justamente essas contradições de uma Rússia agrária com pouquíssimos operários, inclusive você tinha alguns centros operários, né, de industrialização na Rússia, mas a grande característica da estrutura econômica da Rússia era de uma economia agrária e exportadora. E aí, obviamente, por que se agrava essa situação na Rússia? Se agrava justamente porque a guerra dificulta o mercado internacional, as transações no mercado internacional. E ao agravar essa questão econômica, ela tem um impacto significativo na questão social, nas desigualdades sociais, quando você tem trabalhador rural, quando você tem trabalhador urbano, operário, mas principalmente rural, tirado da produção indo para o fronte da guerra, sem qualquer condição de enfrentar esse inimigo, sem armas, sem uniformes adequados, sem roupas adequadas para enfrentar esse frio. Então essas tensões se agravam. E o grande lema dos bolcheviques, que era pão, paz e terra, por quê? Porque pão pela falta de comida que se tinha e tem um simbolismo para uma sociedade que é cristã. Paz porque os bolcheviques entendiam que a guerra era o grande escoadouro dos recursos minguados da economia russa, que poderia ser utilizado na melhoria das condições de vida da classe trabalhadora, eram desviados para a guerra e, portanto, para o grande capital da indústria bélica e financeira também internacional. E terra, porque entendiam que a reforma agrária era fundamental para que você pudesse dar condições a essa população de sobrevivência. Você mudaria a estrutura econômica dessa Rússia. E hoje vamos fazer mais uma vez aqui no nosso amigo livro um sorteio. E o livro a ser sorteado é Militares e Política no Brasil, de Marli Viana, e que tem a participação do nosso general Bolívar Meireles. Esse é o livro que nós sorteamos agora, no que se refere a esse programa especial de número 31 sobre a Revolução de Outubro. Irã, você que é o nosso sorteador oficial, agora não vai, é o livro do Bolívar, então você sorteia. Que número é esse aqui, mano? Tá difícil mesmo, hein? Mas é o número 3. Número 3. Número 3, só um número pequeno. Heitor César de Oliveira. Heitor César de Oliveira, livro Militares e Política no Brasil. Heitor e os demais amigos, sempre será sorteado um livro entre os inscritos no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal. E os que estão inscritos, mandem o seu e-mail, mandem as suas referências, mandem uma forma de remetermos o livro, que o livro será remetido pela Civilis e EPED, que é uma companheira nossa em programação.
E atenção, no próximo programa 32, mais um livro com a preferência do pessoal de casa, Brasília Ainda Chora, do Mauro Burlamac. Um livro também que traz todos os anos sombrios e a tragédia brasileira. Será no número 32 no nosso programa. Nosso amigo livro, colaborando com a cultura. Até a próxima. Sob a direção do Stalin, que cometeu muitos erros e até crimes, mas foi uma figura fundamental para garantir a vitória na Segunda Guerra Mundial, a vitória da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, conseguiu-se, né, modernizar a indústria, a indústria pesada na União Soviética, que estava assim, em condições extremamente precárias, né? Depois da Revolução, depois da Primeira Guerra Mundial, Guerra Civil, né? Quer dizer, as condições da indústria soviética eram muito precárias e com esforço muito grande do povo soviético e, diga-se, né, sob a direção de Stalin e do Partido Comunista, foi possível, né, armar e preparar a União Soviética para enfrentar as hordas hitleristas e derrotar, né, Hitler. Quer dizer, a vitória da União Soviética na Segunda Guerra Mundial é algo fundamental e que frequentemente é muito falsificado na história oficial. Quer dizer, os países ocidentais, no caso a Inglaterra, né, e os Estados Unidos, só chegaram a Berlim no momento da derrota quando viram que a União Soviética, os exércitos soviéticos, não só iam tomar Berlim, como podiam chegar a Paris. Então aí eles correram, né, para dizer que tinham participado também, né, da guerra, e hoje, vocês sabem disso, se apresenta na história oficial, parece que quem ganhou a guerra foram os Estados Unidos, a Inglaterra, e a União Soviética nem participou da guerra. Frequentemente a história é contada dessa maneira, falsificada. Na realidade, se o hitlerismo, se o nazismo foi derrotado, se deve, em primeiro lugar, ao exército soviético, né, ao povo soviético que desempenhou esse papel. Bom, a repercussão aqui no Brasil. De imediato, essa revolução vitoriosa, em 1917, na Rússia, repercutiu no mundo inteiro. E mesmo aqui, na América Latina, no Brasil, tão distante, né, com as comunicações tão precárias como na época, teve uma repercussão grande, principalmente junto ao movimento operário no Brasil, que ainda era muito incipiente, e cuja liderança principal era dos anarco-sindicalistas. Então, os anarco-sindicalistas, no primeiro momento, em 1917, ficaram muito entusiasmados com a Revolução Russa. Só que depois, quando eles descobriram, vocês sabem que os anarquistas são contra qualquer Estado, são contra a política, né? Então, na medida que eles ficaram sabendo que tinha um Estado socialista, ditadura do proletariado, eles ficaram contra e passaram a combater a Revolução Russa. Mas havia uma ala mais progressista, né, comunista, entre os anarquistas, dirigida por um intelectual de valor, o jornalista, escritor Astrogildo Pereira, que se separou do anarquismo e criou o Partido Comunista Brasileiro, e na época se chamava Partido Comunista do Brasil, em 1922. Então isso foi resultado, repercussão direta da Revolução Russa, né? O Astrogildo escrevia anos mais tarde, dizia, nós queríamos fazer a Revolução Russa aqui no Brasil, a mesma coisa. O entusiasmo era muito grande, quer dizer, foi um acontecimento que entusiasmou, né, o movimento operário aqui no Brasil e levou a que surgisse o Partido Comunista no Brasil. Esse efeito foi importante, né? Em 1935, no Brasil, foi uma data importante, porque os componentes mais reacionários do militarismo denunciam o levante de 1935, que aconteceu em Natal, em Recife e no 3º Regimento de Infantaria no Rio de Janeiro, como um movimento de caráter comunista, mas no sentido de tentar dar que foi um putsch, que foi algo semelhante. O que acontecia em 1935 é que o mundo estava ideologicamente dividido. E por
uma situação particular do Brasil. Os comunistas defendiam a pátria brasileira, seus interesses, suas riquezas. Não havia uma pretensão maior ou viável de se transformar o Brasil num país de natureza comunista. Tanto que o grande movimento de massas que aconteceu por essa época chamava-se o quê? Aliança Nacional Libertadora. Por natureza, eu já disse aqui, os militares têm duas condições fundamentais. Uma, defender a sua pátria, que pode ter uma dimensão, pode amanhã ou depois estar ampliada, quem sabe até num determinado momento o universo todo virá uma pátria, não é? E o seu povo. No momento atual nós temos os limites do Brasil como a pátria brasileira, com seu povo, suas riquezas, algumas empresas de natureza do Estado, onde o proprietário é o povo brasileiro, e temos essa concorrência enorme. O grande capital, na época, não é, estava fomentando o nazifascismo. Não é? Estava indo por esse sentido. E tinha havido, em 17, a Revolução Soviética. O grande parceiro da nova ideologia que se criava por um mundo liberto e por um povo liberto. O povo, temos que ter o sentido. O Nelson Werneck Sodré colocava isso com muita clareza. O povo é quem produz, é quem trabalha, não é? Posteriormente, ao longo de toda a história do Brasil, nós vamos ter uma influência da Revolução Russa 17, em que o comunismo lá dito, instalado, entre aspas, seria o grande fantasma que assustaria o Brasil, mas nem tanto o povo brasileiro. Assustaria o exército brasileiro, as forças militares, sendo o grande inimigo do povo brasileiro. Embora nem existisse no mundo e estivesse muito longe daqui. O que é que se verifica quando examinamos a Revolução Russa, a chamada revolta de 35 militar, que alguns chamam de intentona, quando examinamos tudo o que aconteceu depois e essa influência principalmente política da Revolução Russa no Brasil, nós vamos ver ao meio disso uma constante que muitos historiadores enfatizaram indiretamente e nós vamos colocar como algo direto. Essa questão começa logo com a chamada intentona comunista, como se coloca o que aconteceu em 1935, quando militares do Rio de Janeiro, Recife e Natal se revoltaram contra o então regime getulista. Mas o que vai se notar nisso? Intentona é um ato insensato, é um ato louco. E não foi isso que houve. Houve uma revolta militar e nada mais do que isso. Talvez alguns chamassem até de quartelada, uma tentativa, como tantas outras na história do Brasil. Mas esse episódio serviu como um detonador de uma violenta campanha anticomunista no Brasil. Getúlio Vargas, no dia 31, olhem bem o dia, de dezembro de 1935, a presença militar desde a República, a presença do Império Americano desde a República, porque inclusive estava o Império Americano em 1889, nos anos que se seguiram com Floriano, dando apoio a Floriano Peixoto, inclusive ameaçando outros navios brasileiros dentro da Baía de Guanabara. E não se esqueçam que o primeiro nome da República foi Estados Unidos do Brasil, o que fala por si só. Então o que nós vemos é uma constância. A presença militar, simultaneamente o Império Americano por trás, inclusive da proclamação da República. Nós vamos verificar depois revoltas, etc.,
1930, a chamada Revolução de 30 com Getúlio, depois 45 a democracia, 37 a ditadura, 35 a revolta comunista. E qual a constância nisso? A tortura, a mais abjeta, como meio de investigação, segundo eles diziam. Mas a tortura não foi usada no Brasil por policiais e militares como método de investigação. Ela foi usada como método de intimidação, o medo como um fator de controle coletivo. Então, meus amigos, o Brasil é um prisioneiro do passado. Ele está algemado naquele passado, em que está lá o Império Americano por trás, os militares cumprindo seu papel, a tortura como uma forma de intimidação popular, a exploração feita pelo Império. E qual outro fator que nós vemos constância de lá para cá? O Brasil falido, o Brasil desmoralizado, incapaz até de impedir manchas de óleo em sua costa. Nem mais aquela visão do paraíso de Sérgio Buarque de Holanda nós podemos ter. Porque que paraíso hoje é o Rio de Janeiro ou a costa brasileira do jeito que está? Então, esse exemplo da União Soviética garantiu muitas conquistas para os trabalhadores no mundo capitalista, no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, indiscutivelmente. Muitas conquistas foram fruto dessa experiência que existiu na União Soviética, inclusive nos direitos das mulheres. Isso é muito interessante. Assim que foi proclamada a Revolução, a vitória da Revolução, ainda em outubro de 17, todos esses direitos que as mulheres hoje, em muitos países, inclusive aqui no Brasil, lutam para conquistar, foram alcançados. Divórcio, salário igual para trabalho igual, direito ao aborto, quer dizer, todos esses direitos que hoje são plataforma, voto feminino, né? Imagine, isso em 1917 era já uma conquista da Revolução Russa. Então isso é muito importante, inclusive para as mulheres saberem disso, né? Que a importância para que muitas dessas conquistas depois fossem alcançadas aqui no mundo capitalista. E algumas não foram ainda alcançadas, como é o caso aqui no Brasil, né? Que, por exemplo, o direito ao aborto, o casamento gay já foi naquela época isso garantido na União Soviética. Já teve um decreto de Lenin, garantindo o direito dos homossexuais a, enfim, poderem viver normalmente, né, na sociedade. Isso já o Lenin assinava um decreto logo depois da Revolução. Então vocês vejam como foi avançada, né, a pauta dessa Revolução e como isso influiu no mundo inteiro e o Brasil não está fora. Agora, quando a gente fala no Brasil hoje, na minha opinião, a gente pode considerar o seguinte, né, por que a Revolução Russa foi vitoriosa? E um ano depois houve a Revolução na Alemanha e foi derrotada, quando uma situação revolucionária, como dizia Lenin, existia na Europa, naquele período ali do final da Primeira Guerra Mundial. Havia uma insatisfação enorme, milhões de soldados estavam morrendo na guerra, queria-se paz, né? Os soldados na Rússia, soldados na Alemanha, queriam paz, queriam pão, a fome, a miséria era muito grande, a consequência em grande medida da guerra. Qual a diferença? Por que na Rússia a Revolução foi vitoriosa e na Alemanha foi derrotada? Um país até muito mais adiantado, né, a Alemanha. Aí eu acho que há um fator fundamental, o Partido Comunista, o chamado Partido Bolchevique, que foi construído na Rússia. Esse partido que organizou os trabalhadores, deu consciência revolucionária aos trabalhadores, juntou teoria com prática, a teoria do marxismo com a prática revolucionária, e isso é que garantiu que fosse possível a vitória da Revolução. Na Alemanha, o que é que nós temos? Um partido social-democrata, antigo, que vinha lá da segunda metade do século XVIII ainda, do século XIX, fundado por figuras importantes como o Wilhelm Liebknecht, né, o pai do Karl Liebknecht, e que o Bebel, né, quer dizer, figuras exponenciais da Alemanha, mas esse Partido Social-Democrata traiu a Revolução.
Meus amigos, agora a nossa dica das dicas. Mas hoje, num programa especial, só um apontará a dica das dicas. E, Irã, qual é a dica das dicas que você tem após o programa de hoje? Bom, gente, aproveitando o tema desse programa, a minha dica é: visitem o site do Instituto Luiz Carlos Prestes, ilcp.org.br. Ali nós temos acervos de textos, filmes, fotos, livros. É um instituto muito importante para a preservação da memória daqueles que lutaram e lutam por uma sociedade justa, socialista. Então, visitem o site do Instituto Luiz Carlos Prestes. Era ele que erguia as casas onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as asas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião, como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. Vinícius de Moraes, operário em construção.